Você está acordado ou você está dançando? Pense nisso. Você vive em um mundo que se vangloria da liberdade, da informação infinita, do poder da escolha. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa sombria e fundamental. Você está sendo manipulado. E a manipulação mais perigosa é aquela que se esconde à vista de todos. Ela se disfarça de entretenimento, de diversão inofensiva. Quantas vezes, neste último ano, você se pegou fazendo algo que, no fundo, sua mente mais profunda e crítica gritava para você não fazer, comprando algo que não precisava, rolando a tela sem propósito, consumindo conteúdo vazio, repetitivo, que não te acrescentava nada, e sendo levado a isso sem sequer perceber a corda no seu pescoço. Essa, meu amigo, é a essência do controle invisível. E essa história começa com algo simples, mas aterrorizante em seu sucesso: a repetição. Eu não estou falando de política, de grandes corporações ou de conspirações óbvias. Eu estou falando sobre a sua mente. Estou falando sobre Baby Shark Dance. Bilhões de visualizações, bilhões de cliques. A música mais repetida, mais simples, quase infantil da história da internet. Como isso aconteceu? Porque um fenômeno viral, aparentemente bobo, virou o maior sucesso de audiência do planeta. Isso não é apenas entretenimento. Não, meu amigo, isso é controle. E você está dentro desse ciclo. Hoje, vamos desenterrar um conceito exposto há quase 100 anos, mas que é o mapa para entender o mundo de hoje. Vamos mergulhar no que Napoleon Hill chamou de o hábito de deriva e como ele se tornou a arma secreta do algoritmo que governa sua vida. A anatomia da repetição. Para entender o controle, você deve primeiro entender o poder da repetição. A repetição é a mãe da persuasão, e o YouTube, o TikTok e todas as plataformas digitais são mestres em usá-la. Pense na publicidade clássica. 3 repetições de um nome de produto e ele fica gravado. A repetição cria a familiaridade. A familiaridade gera a aceitação. E a aceitação é o primeiro passo para a alienação. No caso do Baby Shark, a repetição é o motor, ritmo constante, frases simples e um estímulo visual chamativo. A neurociência nos ensina que o cérebro adora o que é previsível. A previsibilidade economiza energia. Quando o cérebro encontra um padrão simples e repetitivo, ele entra no modo piloto automático. Ele não reflete, ele não questiona. Ele apenas consome. Essa é a chave. A simplicidade e a repetição são as ferramentas que transformam a mente humana de um pensador ativo em um consumidor passivo. E por que isso importa? Porque enquanto sua mente está ocupada consumindo o que é fácil, o que é repetitivo, o que é confortável, ela está se tornando permeável a algo muito maior. O conceito de controle invisível. Para truly compreender essa manipulação, precisamos olhar para um livro que foi escondido por décadas. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Em sua metáfora aterrorizante, expõe o diabo como uma força invisível que não é um ser de chifres e tridentes, mas sim a manifestação de pensamentos destrutivos e, crucialmente, do controle invisível. Hill define a maior arma do diabo como o hábito de deriva. Eu induzo as pessoas a derivar até que elas se percam completamente na corrente e nunca mais se recuperem de modo a pensar por si mesmas. Napoleon Hill. O que é derivar? É permitir que a vida, as circunstâncias, as opiniões dos outros e o fluxo de conteúdo infinito conduzam você. É o ato de viver sem um propósito principal definido, sem metas claras. E o mais perigoso de tudo, sem o pensamento crítico. E como o algoritmo digital, que comanda as plataformas que ditam a sua atenção, se relaciona com o diabo de Hill, o algoritmo é a personificação moderna desse controle invisível. Ele te oferece a distração perfeita para que você derive.
Ele usa a repetição para entorpecer sua capacidade de análise. Ele te recompensa com o prazer imediato, o dopamine hit, para que você abandone o planejamento de longo prazo. O Baby Shark não é apenas um vídeo infantil. É o exemplo perfeito da deriva algorítmica. Um conteúdo que não exige esforço, que vicia pela repetição e que mantém bilhões de mentes em um estado de consumo passivo. É o diabo rindo de nós, porque ele não precisa de demônios para nos controlar. Ele só precisa de um ritmo cativante e de bilhões de cliques. Baby, take a chance. O algoritmo da alienação ao YouTube e outras plataformas não querem que você pense. Elas querem que você clique. O algoritmo entende que o cérebro humano, quando está cansado ou entediado, busca o caminho de menor resistência cognitiva. E o que é menos resistente do que um vídeo repetitivo, com cores brilhantes e um som estridente? O sucesso de Baby Shark nos diz muito sobre o que realmente viraliza. Primeiro, o baixo esforço cognitivo. O vídeo não exige análise, contexto ou conhecimento prévio. É instantaneamente absorvível. Segundo, a universalidade. Ele transcende barreiras de idioma, cultura e idade. A simplicidade é a chave para o alcance máximo. Terceiro, o vício da repetição. Ele explora nossa atração inata por padrões, transformando o consumo em um ciclo viciante de recompensa imediata. Quando você está imerso nesse fluxo constante de conteúdos simples, repetitivos, que apenas alimentam seus instintos mais primitivos sem te desafiar intelectualmente, você não é mais um ser pensante. Você é um consumidor passivo sendo moldado pela máquina. É isso que você é. Repita comigo em silêncio. Você é um consumidor passivo sendo moldado pela máquina. Sente o peso dessa verdade? Sente a indignação? Você acha que está navegando livremente, mas está apenas seguindo as trilhas que o código traçou para você. Você é o produto da repetição, a vítima da deriva. Agora é hora de provar o contrário. Eu te desafio, eu te provoco. Eu quero que você desça nos comentários agora e me diga: qual foi a última coisa que você consumiu na internet que te fez de fato pensar de forma crítica? Não vale dancinha, não vale meme, não vale a repetição inútil. Me diga a verdade. Quando foi a última vez que você usou sua mente para construir em vez de apenas consumir? Se você não conseguir responder em menos de 5 segundos, você tem um problema. Um problema de deriva. E o diabo de Hill já te pegou. Responda abaixo. Você ainda está no controle? Mostre-me que você não é apenas mais um número de visualização. Seu despertar começa com essa resposta. O preço da deriva. Qual é o verdadeiro preço que você paga por dançar a dança do tubarão mental? Hill nos adverte. Para ser controlado por essas forças invisíveis, basta abandonar o pensamento crítico. O sucesso da repetição inofensiva como o Baby Shark é, na verdade, um indicador de quão facilmente nossa mente é seduzida pelo superficial. A deriva te rouba 3 coisas fundamentais. Primeiro, o propósito definido. O tempo gasto em conteúdos vazios é tempo tirado do planejamento do seu futuro, da execução de seus objetivos reais. Você se distrai do que realmente importa, a construção da sua vida. Segundo, o hábito da reflexão. Você perde o gosto pelo conteúdo profundo, complexo, que exige esforço. Sua mente se acostuma com a gratificação instantânea e se recusa a se submeter à disciplina da leitura, do estudo ou da contemplação. Terceiro, a autonomia. Você se torna um mero produto do algoritmo. Suas preferências, seus hábitos de compra e até suas opiniões são pré-determinadas pelo conteúdo que o sistema te empurra. O Baby Shark e o fluxo de conteúdo infinito são apenas o disfarce. Eles são a isca que te mantém ocupado, distraído,
E o pior de tudo, alienado da sua própria capacidade de ação. Enquanto você está dançando a dança do tubarão, o mundo está te tirando o controle, sem que você precise ser forçado. Exemplos atuais de deriva algorítmica. Você pode estar pensando, isso é sobre crianças e músicas bobas. Não se aplica a mim. Meu amigo, você está redondamente enganado. O Baby Shark é apenas um ensaio. A deriva algorítmica, o controle invisível que te leva a vagar sem propósito, está mais forte do que nunca, e ela opera em nichos muito mais sombrios e sofisticados. Precisamos olhar para 3 exemplos concretos de como o algoritmo usa a repetição para nos manter na deriva e nos impedir de usar o nosso pensamento crítico, que, como Hill nos ensinou, é a nossa única defesa contra a manipulação. VA. O vício silencioso do scroll infinito, TikTok e vídeos curtos. O TikTok não foi criado para te informar. Ele foi criado para te viciar. Especialistas o descrevem como uma plataforma criada para viciar desde o primeiro dia. Seu mecanismo de recomendação é considerado um dos mais poderosos do mundo. E a chave para sua eficácia é a dopamina instantânea e a repetição fragmentada. Pense na experiência. Os vídeos em tela cheia eliminam distrações, criando uma experiência imersiva, quase hipnótica. Você não vê o exterior? Você está dentro da bolha. Agora o loop viciante. Em 1 minuto você consome 5 ou 6 vídeos. O algoritmo aprende o que você gosta e o que você não gosta com uma velocidade absurda. Ele te serve uma pílula de dopamina a cada 10 ou 15 segundos. Essa é a repetição em sua forma mais acelerada. Não é a repetição de uma música de 3 minutos, mas a repetição do ato de recompensa. Seu cérebro se acostuma a ser alimentado a cada poucos segundos. O que acontece quando você precisa se concentrar em um livro por 1 hora? O que acontece quando você precisa planejar um projeto de longo prazo? Você não consegue. Sua capacidade de atenção é reduzida. Sua mente, viciada na recompensa rápida e repetitiva, se recusa a se submeter ao tédio necessário para o pensamento profundo. Isso é a deriva em tempo real. Você passa horas rolando a tela, perdendo a noção do tempo, com a ilusão de que está passando o tempo, quando na verdade está perdendo o controle sobre ele. A máquina está te programando para ser incapaz de lidar com a complexidade e a lentidão da vida real. VB. As câmaras de eco e a polarização da mente A deriva não apenas nos distrai, ela nos radicaliza. E a ferramenta para isso é a bolha de filtro e a câmara de eco. Os algoritmos de grandes plataformas percebem que a controvérsia e a emoção geram mais engajamento do que a verdade ou o consenso. Conteúdos polêmicos são mais repetidos, mais compartilhados e te mantêm por mais tempo. O algoritmo, para mantê-lo consumindo, prioriza aquilo que você já concorda. Ele repete as suas crenças. Ele amplifica as vozes que validam a sua visão de mundo. Você está vivendo em uma câmara de eco, onde as suas próprias ideias são repetidas de volta para você, cada vez mais alto, até se tornarem a única verdade que você consegue ouvir. O resultado é a deriva ideológica. Você não está pensando, você está reagindo, você não está debatendo. Você está apenas reforçando uma posição que a máquina te ajudou a construir. Ele nos avisa que a mente que não tem propósito é facilmente influenciada por outras mentes. E hoje, a outra mente é o algoritmo. Essa repetição de informações unilaterais atrofia a sua capacidade de empatia e anula a sua necessidade de questionamento. Por que questionar quando todos à sua volta, orquestrados pelo seu feed, dizem que você está certo? A alienação não é só sobre o consumo passivo de entretenimento, é sobre o consumo passivo da sua própria realidade, do VC, a propaganda repetitiva e a compra por impulso. E, é claro, a manipulação invisível volta sempre ao seu propósito mais antigo, o consumo. Pense na propaganda digital moderna. Ela não te informa, ela te assedia.
Você pesquisa um produto uma vez, digamos uma nova cafeteira, e o anúncio te persegue por uma semana inteira em todas as plataformas. Isso é a repetição programada. O algoritmo está usando o seu próprio histórico de interesse, o seu próprio desejo momentâneo, como arma contra o seu raciocínio lógico. O ciclo é sempre o mesmo. Interesse, seu desejo, leva à repetição, pressão algorítmica, que leva ao esgotamento, cansaço mental e, finalmente, a compra por deriva. Você compra não porque o produto resolve seu problema, mas porque a pressão da repetição se torna mais dolorosa do que a gratificação instantânea de ceder. O ato de comprar se torna a recompensa para parar a perseguição digital. Hill falaria que a mente em deriva é facilmente levada a gastos desnecessários. O consumo sem reflexão é o sintoma mais claro de que você perdeu o controle. Você está agindo em resposta a um estímulo externo repetitivo e não em alinhamento com seu propósito financeiro ou seus valores. O custo emocional da alienação. O custo da deriva algorítmica não é apenas tempo ou dinheiro. Ele é existencial. O que acontece com a mente humana quando ela vive constantemente estimulada, mas raramente desafiada? O que acontece quando a dopamina é constante, mas a satisfação é efêmera? Hill fala sobre a falta de autoconhecimento como uma das armadilhas do diabo. O consumo excessivo e a repetição constante nos isolam da nossa verdadeira identidade, ansiedade do vazio, o efeito rebote. Gratificação instantânea é uma mentira. Ela promete satisfação imediata, mas entrega um vazio ainda maior no segundo seguinte. Você assiste a um vídeo engraçado, sente o pico de dopamina e, em seguida, rola para o próximo, buscando a mesma sensação. Esse ciclo repetitivo não constrói nada duradouro. Pelo contrário, ele destrói sua tolerância ao tédio. O tédio não é um inimigo. O tédio é o portal para a reflexão genuína, para a criatividade e para a descoberta do propósito. Se você preenche cada segundo de silêncio, cada pausa, com scroll infinito, você nunca se encontra. Você evita o desconforto, mas perde a oportunidade de ouvir a voz da sua consciência crítica, aquela que Hill nos exorta a cultivar. A mente que está sempre ocupada com o fácil é a mente que evita as questões difíceis sobre a vida, o futuro e o sentido, a fragmentação do eu. A vida digital fragmentada, curtas pílulas de entretenimento, longas horas de rolagem sem foco nos impede de desenvolver a disciplina mental necessária para a construção de um eu coerente. Pense em qualquer pessoa de sucesso na história, de cientistas a artistas. O sucesso sempre exigiu foco ininterrupto e esforço sustentado. A deriva algorítmica nos treina para fazer o oposto, mudar o foco a cada 15 segundos. A nossa atenção se torna uma mercadoria barata, vendida para o próximo estímulo repetitivo. Essa fragmentação leva à insegurança. Quando você não consegue se concentrar em uma tarefa complexa, quando você não consegue manter um hábito por tempo suficiente, você começa a duvidar de sua própria capacidade. Você se torna um ser de impulsos e não um ser de vontade. O despertar. Estamos no fim deste mergulho nas profundezas da manipulação invisível. O Baby Shark é o seu despertador. Os bilhões de visualizações não são um marco de sucesso. São uma medida de controle. Eles são o aviso de que a repetição, a simplicidade e a dopamina instantânea são as ferramentas que a máquina usa para manter a sua mente na deriva. O diabo de Napoleon Hill não tem poder sobre uma mente com um propósito definido e um pensamento crítico ativo. A pergunta final é: você vai continuar dançando a dança que te foi ensinada? Ou você vai desligar a música e começar a escrever a sua própria melodia? Reafirme o seu controle em 3 passos, a partir de agora. Passo 1. Imponha o tédio. Crie zonas de silêncio digital em seu dia.
Deixe seu cérebro entediado. O tédio é o solo onde o pensamento crítico cresce. Passo 2. Busque a complexidade. Abandone o conteúdo fragmentado. Busque livros, documentários longos, projetos que exijam foco ininterrupto. Resgate sua tolerância ao esforço. Passo 3. Defina seu propósito principal. Se você não sabe para onde está indo, qualquer algoritmo te levará. Defina sua meta maior e use-a como escudo contra a deriva. O verdadeiro controle está na sua mão. A verdadeira liberdade não é ter opções infinitas. É ter a disciplina de escolher o que é difícil, mas vale a pena. Pense bem, não dance mais ao som da manipulação.